Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante do Mushuc-Runa. É Copa Sul-Americana, o Cruzeiro precisando da reabilitação. Camisa 10 está de volta. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Dia de reunião, cobrança de uma das principais torcidas organizadas do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. A torcida organizada Máfia Azul esteve na Toca da Raposa 2 e em nota até falou que foi uma reunião de cobrança com as lideranças ali do elenco, né? Estiveram na toca, entraram no CT, mas sem nada de confusão, longe disso. Foi até o Pedro Lourenço tinha comentado sobre isso, que teria essa conversa e, segundo a nota da Máfia Azul, os jogadores reconheceram a deficiência nas atuações recentes e se comprometeram de forma unânime a mudar, né? A adotar uma postura diferente, com mais comprometimento e representando a história centenária do Cruzeiro. Foi o que disse então a Máfia Azul desta reunião hoje na Toca da Raposa 2. Foi dia do último treinamento e a preparação está encerrada. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, lembrando que não terá torcida, o jogo com o Mushuc-Runa, 9h30 da noite, Mineirão. Segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. E a importância desse jogo porque depois de enfrentar o time do Equador, o Cruzeiro sai para duas partidas. Joga contra o Palestino no Chile e depois joga contra o mesmo Mushuc-Runa lá na altitude em Riobamba, no Equador. Então é fundamental o Cruzeiro vencer, se recuperar da derrota na estreia para a União lá em Santa Fé, e por isso todo mundo precisa aí, como diz a nota, né, ter mais comprometimento para o Cruzeiro buscar este resultado positivo. A preparação foi encerrada hoje na Toca, como eu disse, e vamos aguardar. O técnico Leonardo Jardim, todo mundo sabe que ele só define a equipe no dia do jogo, né, na preleção, aquela conversa com os atletas, por mais que ele com certeza já sabe o time que vai colocar em campo, mas a expectativa maior fica por conta de Matheus Pereira, que está relacionado. Matheus Pereira vai para o jogo, se vai ser titular ou não, aí é uma outra história, aí é com o técnico Leonardo Jardim, mas ele vai se concentrar para este compromisso. O Matheus Pereira que está aí feliz da vida, né, com o nascimento do Theo e volta a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. Quem também tem presença de retorno nesse time do Cruzeiro, ou entre as opções, o volante Wallace e o volante Christian. Ficaram fora aí do duelo diante da equipe do Internacional por causa de desgaste e agora eles voltam a ser opção. A dúvida maior é: o Jonathan Jesus pode jogar, então o Leonardo Jardim tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus como opções na zaga. A dúvida é o meio-campo. O que ele vai fazer? Mantém Lucas Romero com Matheus Henrique? Volta a dar uma chance para o Wallace? O Leonardo Jardim vai definir isso somente nesta quarta-feira. E também, como eu disse, o Matheus Pereira começa lá em Porto Alegre. O Eduardo foi a opção. É um mistério aí, de certa forma, que vai fazer também o técnico Leonardo Jardim, mas querendo uma ótima resposta do grupo do Cruzeiro neste jogo em casa, até para o Cruzeiro ir com mais confiança para a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o jogo diante da equipe do São Paulo. Por falar neste jogo com o São Paulo divulgou os preços e lá no Morumbis, né, Morumbis, sempre dá muita presença do torcedor do Cruzeiro. Então, os ingressos vão custar R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. A venda é por meio do site spfcticket.net,
que é o site aí SPFC, né? São Paulo Futebol Clube, SPFC, ticket.net, o torcedor pode comprar a partir de quinta-feira. E as vendas no site até sábado, então a informação importante. E outra informação importante é do duelo Cruzeiro e Vasco, que está confirmado para Uberlândia, e a venda de ingressos para este compromisso, o Rony, ex-jogador que comprou, e a capacidade do Parque do Sabiá, 40 mil ingressos, 7 mil serão exclusivos para o torcedor do Vasco. Aí tem também um setor misto, tomara que não tenha nenhuma confusão, né? O Vasco deve ficar aí com uma carga de 20% dos bilhetes lá em Uberlândia, e a expectativa é de um bom público. Lá no centraldatoca.com.br tem todos os detalhes para você acessar e comprar. O Cruzeiro, então, nesta semana importante aí para o técnico Leonardo Jardim, jogo nesta quarta, jogo domingo diante do São Paulo, depois na outra semana tem o Bahia no Mineirão, é uma quinta-feira, aí no final de semana seguinte, o Cruzeiro vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, e lembrando que nesta quarta-feira tem clássico, mando do Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro vai transmitir na TV Cruzeiro, e nesta quarta também tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, Cruzeiro no pote 1, vamos ver quem será o adversário aí para preencher o calendário de jogos até o mês de junho, com as partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a CBF sorteia e a gente transmite a partir das 2h30 da tarde aqui na Samuca TV. O Cruzeiro vai conhecer o adversário e vai conhecer também, nesta quarta-feira, a ordem dos jogos. Se decide no Mineirão ou se decide fora de casa. Detalhe importante, a volta do Matheus Pereira, que ajuda bastante nesse setor de meio campo em termos de criatividade, e tomara que ele esteja com foco para a partida de amanhã, né, Pança? Com fome, né, de bola. Sim. Vamos esperar. O Matheus Pereira o Matheus Pereira é aquele jogador que ele pode fazer uma jogada diferente. Se vai ser titular, sinceramente, acredito que não. Não por conta dos treinamentos que perdeu também em virtude do nascimento do filho, né? Já treinou, né? Treinou hoje, treinou ontem também, não tem problema nenhum. Mas acredito que ele possa entrar no segundo tempo da partida. E o Matheus Pereira, quando ele quer, ele joga. Vou até contar uma do jogo do Mirassol. Ele teve uma jogada que ele foi lá pra placa. Aí ele quase caiu, eu tava na frente dele. Ele bateu no peito e falou assim: eu gosto disso. Tipo, ele olhou pra mim e falou: eu gosto disso, Pance. Tipo assim, ele tava feliz, né? Eu percebi que ele entrou feliz e eu gosto de estar aqui. Então, vamos ver, tomara que ele goste de também ajudar o Cruzeiro para essa partida e ajude e seja importante nessa caminhada do Cruzeiro contra o Mochuquiva. Tô bem curioso, Rafa, com essa escalação do Cruzeiro. O que ele vai fazer? Por exemplo, o jogo do Internacional, o Eduardo foi pouco utilizado. Ele começou o jogo, mas saiu de cara para entrar o Gamarra. Sacrificado, Foi sacrificado. Será que ele começa com o Eduardo? É uma possibilidade. Eu tava até vendo a nossa matéria aqui, tatiasport.com.br, do Cruzeiro indo a campo com essa provável escalação. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, aí a dúvida entre Kaique ou Vijalba. Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira ou Eduardo, Gabigol, Wanderson e Dudu ou Caio Jorge. Essa escalação aqui, tirando essas dúvidas, jogadores que estão em parênteses aqui, Simões, é o melhor 11 inicial que o Jardim tem à disposição? Ô Rafa, eu acho que não. Eu acho que o melhor 11 que o Cruzeiro pode ter à disposição, aí eu acho que vai até meio contra a característica do treinador, mas eu atuaria com 3 volantes, sendo um deles o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Então seria Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian, com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Eu jogaria assim. E 2 atacantes. E aí depende da variação, pode ser Dudu e Gabigol, que são os mais badalados, e também, mas pode ser Wanderson e Caio Jorge ou Bolassi, e pode variar, entendeu? Vai depender da questão física também.
o que vai fazer o mister, o Leonardo Jardim? Essa é a grande dúvida em relação ao time que vai a campo para buscar essa reabilitação, né? O Cruzeiro perdeu para a equipe do Internacional, tinha perdido também para o União de Santa Fé, então o Cruzeiro perdeu no Brasileiro, perdeu na Copa Sul-Americana e agora quer essa resposta positiva. Não tem o torcedor dentro do estádio, mas tem o torcedor com certeza ouvindo e acompanhando a Itatiaia. Sobre a formação, o Wallace não foi para o sul do Brasil. O Christian também não foi para o sul do Brasil. Será que esses atletas vão ficar à disposição do treinador do Cruzeiro? Será que ele vai optar por levar novamente o garoto Murilo Hickman para esse desafio? Como eu venho até explicando aqui na Itatiaia, é um treinador que não conta o time com antecedência. Os atletas sabem disso na hora do jogo. Vamos colocar assim, horas antes da bola rolar, né, na pré-eleção. Então ele tem essas possibilidades. Ele tem um volante que é o Wallace, que há uma confiança da comissão técnica nessa busca do trabalho dele, né, na melhoria do trabalho dele. Todo mundo sabe, né, que primeiro pesou a parte física, segundo pesou algumas questões táticas e agora estava adequando ele num posicionamento até diferente, né, para fazer um segundo homem de meio campo no Cruzeiro. E o próprio Christian, que no duelo contra o União de Santa Fé foi utilizado. Vamos ver se esses atletas vão ser relacionados para essa partida também. E fico muito na dúvida em relação ao setor ofensivo. No último jogo, o jogo lá do Grande de Lima, lá do Sul, o que aconteceu? Não deu para ver o Eduardo fazendo a função que ele foi utilizado, que ele entrou na equipe para ser utilizado, né? Como aquele jogador para povoar mais o meio-campo, para chegar ali no setor ofensivo. É um jogador forte, né, o Eduardo? Vimos isso muito no Botafogo ano passado, em outras oportunidades também. Então, fico bem na curiosidade se ele vai colocar um Eduardo com Dudu, Wanderson e Gabigol. Para início de jogo, acredito que Matheus Pereira ainda não, mas para o decorrer da partida é possível que ele entre na equipe do Cruzeiro. Cirilo? Para começar, acho que não faria muito sentido, muito tempo sem jogar, né? Muito tempo sem jogar, apesar de quem sabe andar de bicicleta, nunca esquece, né? Então, é um jogador que tem essa noção, sabe a forma de jogar do Leonardo Jardim, o jeito que o Leonardo Jardim gosta do Cruzeiro, tem uma fala muito de trocar ideia com o treinador sobre essa parte tática. É um treinador que também tem essa característica de ouvir muitos jogadores, e o Matheus Pereira tem essa forma de trabalho, mas para amanhã ainda para mim é banco. Ô Simões, há pouco discutimos essa história de planejamento das equipes nesse começo de temporada, sobre priorizar, escalar time titular ou no Brasileiro ou nas competições internacionais. Você acha que isso se encaixa de alguma maneira no planejamento do Cruzeiro, ou o Jardim não está com essa folga toda não, tem que colocar o que ele acha que é o melhor, tentar achar esse time ideal, apesar dele ter falado em entrevista recentemente que ia mesmo rodar o time pra caramba nesse começo de trabalho? Ô Cirilo, eu acho que assim, o rodar o time é uma característica do treinador, principalmente do europeu, né? E eu nem vejo problema nisso, até porque o Cruzeiro tem um elenco recheado de boas peças, né? Até me estranha o time estar enfrentando tantos problemas na temporada com um elenco tão qualificado. Agora, da mesma forma que o elenco é recheado, ele é desequilibrado, né? A gente apontou aqui ontem 8 atacantes que o Cruzeiro tem, né? E quase todos de muito nível. E quando você vai à zaga, mal tem 2, né? Porque o Vidalba pro Jardim é lateral esquerda. Os garotos da base parecem não ter muito prestígio. E o Gamarra é uma lástima, né? É uma lástima. Então, como que você pode ter, por exemplo, a centroavância, você tem lá Gabigol, você tem Caio Jorge, daqui a pouco você vai ter Dineno, o Pansieri e o Rubens traz direto aqui, que o Dineno tá avançando na recuperação, o próprio Bolassi, que faz a função. Wanderson. Aí você tem Dudu, você tem Wanderson, você tem Lautaro, tem mais um ainda. Acho que são 8 no total. Marquinhos. E aí, de repente, você vive essa carência na zaga, né? Então, são situações, eu acho que é normal, tá? A expectativa era justamente disso acontecer, só que a pressão passa a ser muito grande, justamente por quê? Porque não aconteceu o encaixe. A gente ainda não viu o Cruzeiro fazer uma grande atuação sob o comando do Leonardo Jardim. A gente não viu uma grande atuação do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim. Aliás, é raro a gente ver o Cruzeiro vencer. Eu acho que, inclusive, o Cruzeiro venceu quem, Pansieri? Tirando o jogo treino, só o Mirassol?
Porque ele estreia perdendo pro Democrata. Exato. Aí ele tem os jogos com o América que ele empata. Sim. Aí o jogo que a gente pode considerar daqueles todos, só o Bragantino, né? Que teve arbitragem, aquela coisa toda. É ele jogo empatou. mesmo, foi aquele. Aí ele Empatou ganha do aquele. Mirassol, ele perde do Union e ele perde do Internacional. Internacional. Então, na verdade... O Edu ontem fez um levantamento, a gente arredondou, o Cruzeiro venceu... o Cruzeiro jogo a cada vence 4. um jogo a cada quatro partidas, Isso o Cruzeiro desde tem uma aqueles vitória. 3-0 sobre o Botafogo lá no Engenhão pra cá. Que foi a última grande atuação do Cruzeiro, Isso. no meio do Então, comecinho do segundo semestre do ano passado. Agora, eu acho que não é hora de pensar em rodar, não é hora de pensar em priorizar, agora é hora de tentar acabar com essa fase ruim. Depois que você conseguir acabar com essa fase ruim, aí você vai e pensa, que eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez, porque na Sul-Americana o Cruzeiro já é obrigado a vencer porque perdeu a primeira partida e só o primeiro classifica de cada chave, né? No Campeonato Brasileiro, ele já perdeu pro Internacional um jogo contaminado por um erro grave de arbitragem, mas mesmo assim, na tabela de classificação tá lá que ele perdeu, né? E tem um duro desafio pela frente, que é um São Paulo no Morumbi. E depois de jogar com o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro joga no Mineirão. Ah, que beleza. Contra o Bahia. Entendeu? Então, é isso, cara. O Campeonato Brasileiro, ele é muito duro. Ele é muito cruel. Então, eu acho que assim, o ponto fundamental do Cruzeiro não é pensar em poupar, em rodar elenco. O ponto fundamental do Cruzeiro é acabar com essa sequência ruim. Encaixar aí uma sequência de 2, 3 vitórias para ter tranquilidade, para aí sim pensar numa retomada de trabalho. Agora o negócio é jogar para ganhar. E às vezes para jogar para ganhar, você tem que saber mais defender do que atacar. E às vezes abrir mão de algumas coisinhas que você imagina que talvez você queira fazer daqui a pouco, né? Agora talvez não dê. Eu vou dar um exemplo claro. O São Paulo poderia ter vencido o Atlético domingo no Mineirão, concorda comigo? Sim. Principalmente se a expulsão do Lianco tivesse acontecido no final do primeiro tempo. Mas mesmo no primeiro tempo, o São Paulo produziu, poderia ter vencido o Atlético, tá? O São Paulo, ele jogou pra atacar ou pra defender? Jogou pra defender. Só que ele jogou pra defender, se defendeu bem, e aí soube explorar. E eu acho que é muito esse o desafio que o Cruzeiro vai ter em vários jogos agora pela frente pra poder tentar sair dessa maré ruim. O Cruzeiro, o Cirilo, deixa eu só trazer uma informação importante, porque o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco, essa partida no dia 27 de abril, um jogo às 18h30, duelo vai ser em Uberlândia, né? Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os ingressos para a partida já estão à venda na plataforma Ingresso SA. Os bilhetes custam de 80 a 300 reais, mas tem aquela famosa taxa de comodidade, sabe? Sei. Mas a turma lá gosta. A turma gosta de um jogo lá no Triângulo Mineiro. Mesmo com essa taxa de comodidade aí, os torcedores do Cruzeiro vão acessar o estádio pelos setores de arquibancada geral 6 e arquibancada comum 7 e 8. Deixa eu só acelerar um pouquinho, porque já falei desse duelo do Campeonato Brasileiro. Para amanhã, fica então essa expectativa de como vai ser o comportamento do Cruzeiro. Um atleta que voltou a ser titular foi o Kaique, no jogo passado contra o Internacional. Talvez o Kaique sendo mantido para esse duelo contra a equipe do Mushuc Runa, e essas opções em termos de meio campo. Como eu citei anteriormente, pode ter a volta do Wallace. Será que ele faria um Lucas Homero, Wallace e Matheus Henrique? Pode ser, vamos aguardar. O técnico Leonardo Jardim também gosta de um mistério para esse confronto, compromisso que o Cruzeiro precisa voltar a pontuar. Quer dizer, precisa voltar a pontuar não, precisa pontuar na Copa Sul-Americana, já que na primeira rodada começou com um tropeço. Olha só, pra gente falar do Cruzeiro, que tem duelo contra o Mushuc Runa, confronto nesta quarta-feira, a bola rola às 9h30 da noite, Mineirão, mas vazio. Ainda por conta sem a torcida. daquela punição, né, Passe? Cruzeiro foi punido com um jogo mais multa, semifinal, jogo de ida da competição do ano passado, sinalizadores, foguetes, bombas, e a Conmebol acabou aí tirando o Cruzeiro essa chance, né, de estrear em casa na Sul-Americana com torcida, e era um jogo para ter muita gente no Mineirão, para ajudar. O Cruzeiro realmente está precisando, né? O time não passa por uma boa fase. O Pedrinho tem falado bastante isso, os próprios jogadores reconhecem. Agora é a hora de tomar aquele choque de 220, né, Pans? Porque precisa jogar bem. Precisa jogar bem. Até teve, né, a Máfia Azul indo lá na Toca da Raposa fazer cobrança, querendo melhor futebol
dos atletas, os integrantes lá da torcida organizada do Cruzeiro, a maior torcida organizada do Cruzeiro, estiveram lá na Toca da Raposa, foram recebidos pelos atletas, por profissionais da comissão técnica. E o Pio, até dando os créditos, né? O pessoal, os companheiros do Tempo, fizeram uma entrevista lá com o Pedrinho. O Pedrinho até me chamou a atenção, né? Ele viajou para Porto Alegre, sim, segundo ele, foi para ver se tinha alguma coisa acontecendo no ar. E ele falou que não tinha. E aí, o que acontece? Eu acho que é uma questão de comportamento, sabe? O time não tá bem, não tá, mas a turma tem que jogar bola, né? Mas no jogo internacional jogou com 10. Concordo, jogou com 10. É difícil jogar com 10. Aquela expulsão não foi legal. Mas tem jogador que pode entregar um pouco mais, né? Tem que querer. É isso, Panci. A questão toda, né? A gente já falou bastante nos programas da rádio diariamente sobre essa expulsão. Não vamos voltar nesse assunto, né? O árbitro tá lá punido, né? Foi pra geladeira junto com a Daiane Muniz, o Marcelo de Lima Henrique. Agora, o Cruzeiro precisa virar a página. A derrota foi uma derrota pesada, foi uma derrota ruim, que atrapalha os planos, mas se na estreia do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro venceu e chegou na Sul-Americana com moral, na estreia da Sul-Americana perdeu. Agora perde no Brasileiro e tem a obrigação, na minha opinião, de buscar um resultado positivo, porque vai jogar em casa, por mais que não tenha o torcedor nas arquibancadas, é a casa do Cruzeiro ao Mineirão. Vai ter que fazer valer o mando de campo, vencer o Mushuc Runa, que com todo respeito é um time que não tem tradição no cenário sul-americano. Claro que tem aquela história, né? Não existe mais bobo no futebol. E para você ter uma ideia, Pança, o Mushuc Runa, ele tá à frente de clubes tradicionalíssimos no campeonato equatoriano. Na frente do El Nacional, na frente do Emelec. Né, esses dois clubes têm menos pontos do que o Mushuc Runa no campeonato equatoriano. Não é um time bobo, vem um time pra cá como franco atirador, é o azarão, vai buscar uma vitória só no segundo jogo que faz fora do Equador, né, na história. Então o Mushuc Runa, ele vem realmente pra ser aí um franco atirador contra o Cruzeiro. Vejo o Cruzeiro como favorito, mesmo com essa situação que passa de má fase, mas favoritismo não ganha jogo. O Cruzeiro precisa mudar o pensamento, mudar o comportamento e dentro de campo se acertar, Pança. Eu tô até abrindo aqui alguns comentários pra gente trazer aqui ao longo do nosso pacotão, porque a torcida tá querendo a melhor forma de jogo, né? Uma melhor forma de atuar. E aí, Pio, como é que deve ser esse time do Cruzeiro? Deve ter o Wallace voltando a ser relacionado, quem sabe o Christian sendo relacionado também, não foram para o sul do Brasil por uma questão de desgaste, pelo menos só que foi passado pela comissão técnica. O garoto Murilo Hickman, que estava compondo aquele time no Rio Grande do Sul, tem compromisso do Cruzeiro contra o Atlético pelo Sub-20, então sim, vai atuar contra o Atlético. Vamos ver como é que vai ser essa escalação, eu sempre explico, mas vale explicar para você que está aí do outro lado. O Leonardo Jardim não passa o time para os atletas antes da bola rolar, antes da pré-eleição. É isso. Então é no dia da bola rolar. Ali no dia do jogo, então quarta-feira, à tarde para a noite, quando fizer a pré-eleição, os atletas sabem quem vai jogar. Antes ele não fala. E aí, Panci, a questão toda é que a gente já vê algumas posições que o Jardim acaba definindo uma preferência, né? No gol tem o Cássio, na lateral direita tem o William, na zaga, até por carência mesmo, é o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno. Como o Jonathan Jesus não vai jogar o Brasileirão no final de semana contra o São Paulo, pode ser que ele jogue esse jogo contra o Mushuc Runa e aí vai cumprir a suspensão, seria poupado forçado contra o São Paulo. Então eu vejo ali um Fabrício Bruno e um Jonathan Jesus, é uma possibilidade real. Na esquerda, para mim, a grande incógnita. Eu iria com o Kaique. Eu iria com o Kaique. Sim, dentro dessa perspectiva que ele mostrou, que a primeira briga para mim ali na cabeça do Jardim é Kaique e Vidalba. Sim. Que o Pedrinho até falou que o Vidalba é o jogador elevador, né? Falou na entrevista há pouco tempo. Foi que tava lá não sei se foi no Rio Grande do Sul, onde que foi, que eles foram pegar o elevador e o elevador estragou. Ele falou, aí, Vidalba, o elevador tá igual você, ele sobe, desce e você só vai pra frente e volta. Falou com o Vidalba desse jeito, o Pedrinho é resenha. Pedrinho é resenha, né? Resenha, velho.
Não tem base, não, cara. Não tem. Não tem condição. Falou que ele era o jogador elevador. Brincadeira. Mas aí, dentro dessa perspectiva, essa briga é uma das grandes brigas dentro do elenco, a lateral esquerda. No meio-campo, ali ele já testou o Wallace, que não tá bem, o Romero, que pra mim tem que ser o titular, por mais que haja essa diferença da estatura, né? E tal, mas o Wallace não conseguiu render ainda. Tem muito potencial, mas não rendeu. Eu acredito que aquilo que a gente conversou na mesa redonda tem uns dias, pra mim o Wallace tem que testar ele de segundo volante. Primeiro volante já deu pra entender que pra ele não é a dele, porque ele é muito grande, ele é forte, então o primeiro volante tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido, tem que tomar a decisão mais rápido, tem que pensar um pouco antes. E o Wallace de segundo volante consegue proteger a bola, tem um bom passe, dá um passe de profundidade, consegue quebrar uma linha num passe bom, protege a bola, enfim. Eu não sou o Jardim, mas é o que nós estamos na beirada do campo, vemos também algumas circunstâncias do atleta, né? Algumas características, a palavra não é circunstância, é característica do atleta. Vamos ver o que é que vai ser esse jogo do Cruzeiro contra o Muxuque. Aí tem o Matheus Henrique, que pra mim é titular. Nos últimos jogos não conseguiu fazer boas partidas, mas ele tem uma qualidade diferenciada. Na frente é o Gabigol, o Wanderson, que é o titular do Jardim, a gente já viu isso, tá jogando com uma certa regularidade. E aí sempre vai o Dudu, ou vai o Caio Jorge, tem ido mais o Dudu. Então, a gente falando aqui de um panorama daquelas, digamos, o preferencial do Leonardo Jardim. Mas aí é com ele, é na cabeça dele, para escalar esse Cruzeiro para enfrentar o Muxuque Runa. Vitória é a palavra de ordem. Vitória é a palavra de ordem, recuperação é a palavra importante de tudo isso. Cruzeiro dia 27 joga contra o Vasco, matéria está no itatiaesporte.com.br, jogo 18h30, um domingão. Essa partida vai ser no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e o ingresso começou a ser vendido. Ingresso online, R$80, R$300, você pode comprar o seu ingresso para acompanhar o jogo do Cruzeiro. Alô, Triângulo, estamos chegando aí. Tem taxa de comodidade, então os ingressos estão variando aí entre R$80 e R$300, mas a cada categoria de ingresso tem um valor de taxa de comodidade diferente, então você tem que procurar o site. Tá tudo no itatiaesporte.com.br, a empresa que comprou aí, né, o mando de jogo do Cruzeiro é o Ingresso SA. Empresa do Rony, ex-atacante, jogou no Cruzeiro, lembra dele? Rony, lembro. Carequinha e tal. Lembro. O Danilo Oliveira tá aqui em Piracicaba. O Edmar Pereira mandou, Matheus Pereira vai jogar ou tá de repouso? Gente, ele não tava de repouso, né? Tava acompanhando a esposa. Graças a Deus nasceu o Theo. E é isso que nós vamos falar aqui também, antes de comentar só sobre o jogo do Sub-20, que é um clássico. Agora é a hora do Matheus deslanchar, né? Ele fazer aquele jogo que ele fez quando estava na sua melhor fase. O Theo nasceu, né? Graças a Deus, veio com muita saúde. A Thalita já está sendo assistida e assessorada, né? Tanto pelo Matheus quanto por outras pessoas ligadas a eles. E o Matheus agora tem que focar, claro, no filho, jogar por ele e pelo Theo que chegou para já fazer um gol e homenagear o filho, né? Imagina? Ia ser legal, né? Embalar? Será que vai embalar ou vai fazer a bola debaixo da camisa? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender no nosso vídeo aqui, né? O vídeo já foi longo. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!